O que vamos começar a ver nas próximas décadas é a concretização de um plano dos extraterrestres para finalmente transformar humanos em seres celestiais. Estamos sendo substituídos por uma totalmente nova espécie hibridizada. É uma das coisas sobre as quais eu penso bastante agora. Estamos inventando tantas tecnologias diferentes com as quais, de fato, poderíamos nos transformar em seres humanos com superinteligência. O potencial é praticamente infinito. Eventualmente poderão ser impressos narizes, pulmões, orelhas, rins. A grande questão é a imortalidade. Morrer é algo que precisamos mesmo fazer? Eu estou convencido que os engenheiros do MT estão se espelhando nos exemplos de deuses da antiguidade. É preciso se perguntar, estariam os extraterrestres de alguma forma nos manipulando e direcionando a este novo futuro e a estes novos humanos que estaríamos destinados a ser? Há um percurso consistente em direção à fusão entre humanos e máquinas através da nossa história. Essa ideia de que podemos, de alguma forma, nos otimizar para o bem da humanidade através dessa fusão entre tecnologia e biologia. Eu acredito que o que vai acontecer é que nossos corpos biológicos poderão ser aperfeiçoados. Qualquer imperfeição poderá ser corrigida. Nossas habilidades mentais e nossa longevidade serão melhoradas consideravelmente. E nós estaremos prontos, nós mesmos, para viajar pelo espaço e, finalmente, encontrar nossos criadores nas estrelas. Será possível os extraterrestres terem nos deixado com as ferramentas necessárias para nos transformarmos em espécies verdadeiramente transhumana? Uma espécie sem limitações, capazes de viajar pelo espaço quando quiserem? Ou poderiam as nanomáquinas, inteligência artificial e a revolução digital levar os humanos à obsolescência? Nossas vidas e a própria natureza de nossa existência dependem dessa escolha. Uma escolha que deverá ser feita antes do imaginado. Dizem que há seres que manipulam segmentos da humanidade para poderem impor suas próprias vontades. E, portanto, são eles que influenciam nações para irem à guerra e para lutar por seus propósitos e suas determinações. Existe uma agenda para a humanidade, há um plano. E em cada geração, não importa o poder que está por trás desse plano, envia para a Terra certas almas especiais, que são por natureza mais inclinadas e capazes de receber um conhecimento superior. Onde nós estaremos daqui a 50 anos? Eu acho que a ficção científica consegue revelar isso em partes. No final, a ficção científica se tornará fato científico. É claro que o papel da ficção científica em prever o que por fim se tornaria fato científico do mundo não era nenhuma novidade. Grande inovação veio da ficção científica. Arthur C. Clarke imaginou o satélite antes dos engenheiros. Eles estavam lendo ficção científica quando tiveram a ideia de fazer isso, e aconteceu repetidas vezes de um artista criativo ter uma nova ideia para narrar uma história, mas essa ideia veio do inconsciente. Observe Júlio Verne, volte e leia Júlio Verne, é realmente interessante. Muitas das coisas que nós fizemos ele havia imaginado. E essas ideias saltaram de uma mente humana e depois se tornaram realidade. Eu acho que elas viraram realidade porque as crianças leram essas histórias e por fim cresceram e pensaram, espere um instante, nós temos todas essas capacidades tecnológicas e se eu conseguir avançá-las para um próximo nível com uma nova invenção, então a ficção científica pode servir como um caminho direto para a ciência que foi inspirada pela fantasia. Mas muitas das maravilhas científicas modernas são meramente produtos de mentes férteis e imaginações extravagantes? Ou elas têm origem em algum outro lugar,
possivelmente a anos-luz de distância. Existe uma teoria interessante. É a ideia de que certos autores cultos de ficção científica podem simplesmente não ter tido as ideias para suas histórias sozinhos, apesar deles poderem ter achado que tiveram essas ideias sozinhos. Talvez haja uma força externa, mostrando-as para eles. Será que os autores e escritores de ficção científica foram inspirados por extraterrestres? Os extraterrestres podem ter dado à humanidade prévias do seu futuro através da ficção científica? E se as mentes criativas do passado tivessem sido capazes de vaticinar as incríveis tecnologias de hoje, então nós deveríamos também interpretar a ficção científica moderna como um guia para onde a humanidade está se dirigindo. Então existe uma linha tênue que serve como limite entre o que pode e vai garantir nosso futuro e o que pode e será a nossa indubitável aniquilação. E as contribuições de Steve Jobs para a revolução do microcomputador deixaram todo o conhecimento coletivo do mundo aos nossos dedos. Mas o trabalho desses visionários e de outros foi realmente conduzido por uma inteligência extraterrena? E se a resposta for afirmativa, com qual finalidade? Nós somos a experiência, eu acredito, de extraterrestres. Eu acho que eles nos criaram para ver como nos desenvolvemos. E eles provavelmente estão dizendo, puxa, veja esses humanos, veja como conseguem avançar rapidamente. E nós estamos aprimorando cada vez mais a tecnologia. Mas Elon Musk da Tesla e o físico Stephen Hawking avisaram que temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Podemos ir longe demais. Eu concordo com eles. Precisamos tomar cuidado. Algo que também vem de muitas das literaturas de OVNIs dos anos 50 e 60 é que os extraterrestres estão supostamente entrando em contato com certas pessoas e avisando-as dos perigos do poder nuclear. E que o que estávamos fazendo com nossas armas atômicas era muito destrutivo e que nós poderíamos destruir nosso próprio planeta com essa tecnologia. E que os próprios extraterrestres estavam preocupados com isso. Então, por vários motivos, nós devemos tomar muito cuidado com o uso que fazemos da nossa tecnologia. Existe um motivo pelo qual nós chegamos onde chegamos hoje. Nós fizemos esses avanços na tecnologia por um e apenas um único motivo: retornar às estrelas, porque é de onde nós viemos. E agora, a pergunta é, nós vamos concretizar nosso destino ou não? É possível que os maiores visionários da humanidade tenham inconscientemente posto em prática algum tipo de plano extraterrestre? Um plano com a intenção de preparar a humanidade para o derradeiro encontro físico? E se a resposta for afirmativa, isso significa que nosso futuro foi, de algum modo, pré-determinado? Ou nós estamos simplesmente recebendo as ferramentas para moldar nosso próprio destino? Talvez a resposta possa ser encontrada nas páginas de um livro de ficção científica na palma da nossa mão, dentro de um simples celular, ou da última tecnologia robótica. Ou talvez possa estar até mesmo bem diante de nós. De acordo com as histórias bíblicas, o Apocalipse de João ou o Livro de Revelações, se pudesse enxergar além deste mundo o que realmente está acontecendo no reino celestial, então você poderia enxergar que existem forças atuantes e que o que estamos vendo na Terra é apenas a manifestação física de uma batalha sobrenatural que está em andamento. Quando pensamos nesta luta entre a luz e as trevas, trata-se do cenário do fim dos tempos da profecia cristã ou judaico-cristã, que no fim dos tempos nós veremos uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas, com a humanidade sendo as espadas nesta peleja.
É uma das coisas sobre as quais eu penso bastante agora. A ideia de que há outras entidades, seja de outras dimensões, galáxias, outros planetas, que estão controlando ou influenciando o que está acontecendo na vida na Terra é fascinante. E sempre temos que fazer a pergunta: quais são seus planos? São benevolentes? Estão aqui para nos proteger? Ou há outros planos? Há um plano para nos controlar? Há um plano para influenciar de modo negativo a maneira como vivemos? Temos que nos perguntar: há de fato algum tipo de conselho extraterrestre que vigia o planeta Terra? Que estão aqui para observar o nosso avanço e nos alertar sobre possíveis catástrofes que podem ocorrer? E será que, com sorte, ouviremos seus alertas? Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, se estão observando os assuntos humanos, eu acho que eles estariam muito preocupados com coisas que fazemos que podem nos destruir e destruir o planeta. E talvez parte dos planos alienígenas seja nosso desenvolvimento moral, bem como nosso desenvolvimento tecnológico. Talvez seja nosso passaporte para integrar a Federação Galáctica. É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente na nossa sociedade, mas nos orientar dos bastidores. E precisamos também cogitar se não há nenhuma verdade na ficção científica, na televisão, nos filmes e nos livros, como um modo de preparar as pessoas da Terra para o que está por vir.